Pastor Joaquim de Andrade, é verdade que os maçons vão à encruzilhada de madrugada para furar o dedo e dar 3 pingos de sangue para o diabo para que possam ser ricos? Essa é uma pergunta. Aí o senhor já elucida a outra também. Por que ainda há tantos pastores maçons na igreja evangélica? Bem? Olha só, não sei se dá para melhorar o retorno nosso aqui, está muito ruim, não estou dando... Ele perguntou se é verdade que os maçons vão na encruzilhada de madrugada ceder 3 gotinhas de sangue pro diabo. É verdade que os maçons vão de madrugada na encruzilhada ceder 3 gotinhas de sangue para o diabo? Nós temos que entender que a maçonaria tem os vários segmentos da maçonaria. Então você tem uma maçonaria voltada para os cristãos. Você tem uma maçonaria, claro que é voltada para os ocultistas, os satanistas. Então é até possível que isso aconteça. Mas não tem nenhum documento da maçonaria que relate isso. Que os maçons têm que ir numa encruzilhada, ceder 3 gotinhas de sangue do seu dedo. Não. É possível que um maçom, por exemplo, que seja adepto da quimbanda, o Exu peça isso para ele. Tá? É até possível que aconteça isso, mas não é uma prática, eu diria, orientada pela própria maçonaria. Não tem dentro dos... Isso eu estou falando do rito escocês antigo e aceito. Então, mesmo dentro do rito também de York, ou do rito Adoniran, esses vários ritos que eu já conheço, as suas monografias. Aliás, eu tenho praticamente todas as monografias do rito escocês, não tem nenhum relato desse tipo de prática dentro da loja maçônica ou dentro da maçonaria. A segunda pergunta... os pastores maçons. Então, por que você tem... por que há tantos pastores maçons nas igrejas evangélicas? Então, eu pergunto, todos os pastores que temos nas igrejas evangélicas são convertidos? Não necessariamente. Então, o fato de termos, por exemplo, pastores ligados à maçonaria, não significa que esses pastores são cristãos. E para mim, um pastor que se envolve com a maçonaria, ele nunca nasceu de novo, porque se de fato esse pastor tivesse nascido de novo, não estaria presente numa sociedade secreta ocultista, cujas doutrinas são totalmente contrárias à fé cristã. Então não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Maçonaria não tem nada de luz, maçonaria é trevas. Desde o ingresso desse pastor à loja maçônica, desde o preenchimento, por exemplo, de um formulário do candidato a entrar na loja maçônica. Então, lá ele já jura que se ele for admitido dentro dos segredos da maçonaria, que ele não vai revelar nenhum segredo. Então, antes de entrar, ele já faz um juramento. Depois que ele entra, então, tem o ritual da iniciação, e ali, de novo, ele faz um juramento. E qualquer pessoa que é cristã sabe que a Bíblia não permite você fazer esse juramento. Então, o juramento, por exemplo, de entregar o teu corpo para ser destruído por uma sociedade secreta. Então, tem inúmeros problemas pelos quais um cristão não pode ser maçom. Agora, muitos pastores, por exemplo, que entram para a maçonaria, entram convidados por irmãos da igreja que já estão lá dentro da maçonaria. Porque em denominações tradicionais, por exemplo, então as pessoas, elas vêm para a igreja, muitas vezes não são discipuladas, não são doutrinadas, e ele vem e traz a maçonaria consigo, porque ninguém lá dentro da igreja disse para ele: meu irmão, agora você é uma nova criatura, por acaso você está afiliado a uma sociedade secreta? Ninguém pergunta para ele, não tem nenhum formulário lá do candidato ao batismo dizendo para ele, por exemplo, que ele não pode pertencer a uma sociedade secreta. Às vezes não tem nem no estatuto da igreja, por exemplo, ou no regimento interno da igreja, de que aquela igreja não aceita membros pertencentes a uma sociedade secreta. Então, isso é um problema mais denominacional, eu diria, né? Porque dentro das chamadas denominações tradicionais, o pastor já está lá
o membro da igreja já está lá vinculado à maçonaria, a denominação permite, ele não vê nenhuma incompatibilidade e ele quer prestígio, ele quer estar no meio da nata da sociedade, ele quer estar no meio dos intelectuais. Então, por causa do prestígio, por causa do mistério, muita gente acaba entrando para a maçonaria, muitos pastores acabam aderindo à loja maçônica. A pergunta agora